Então, tem uma série de informações aqui contando para a gente, então, o que é esse centro, né? E aqui a gente já tem, no cantinho aqui direito, né? A gente já tem alguns bancos de dados ou ferramentas que a gente pode usar aqui. Aqui é Blast, tá? A ferramenta, por isso que traduziu para explosão, né? Quando o nome a gente usa em português Blast mesmo. E aqui, ó, nessa parte aqui de cima, eu tenho um menuzinho com uma série de bancos de dados com informações diferentes sobre biotecnologia e genética no ponto de vista geral. Esse daqui é o que a gente usa muito, assim, no contexto geral da genética, né? A gente usa muito, porque aqui tem desde a parte de livro, né? Então dá para pesquisar livros aqui dentro dessa plataforma, obviamente a grande maioria deles em inglês, né? Infelizmente, mas a gente também pode pesquisar genes específicos, genomas específicos, né? E assim por diante. Então, um dos bancos de dados, por exemplo, que a gente pode pesquisar é o banco de dados de genoma, certo? Então, eu vou clicar aqui em genoma, né? E vou pedir aqui para buscar, porque aí ele vai entrar dentro da página desse banco de dados. Então, aqui, né, pedir para traduzir de novo, só para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui eu venho para uma sub-área, vamos pensar assim, desse site, né, que é um banco de dados, ou seja, ele armazena informações da sequência do genoma dos organismos, ou seja, da sequência completa do DNA que pertence a esses organismos. Então vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar num organismo aí, vamos colocar o nosso mesmo aqui, né? Homo sapiens mesmo. Então vem aqui, coloca o nome da espécie, né? E aí o que apareceu aqui na minha busca? Ele aparece uma primeira sequência com um verdinho aqui, ó. Esse verdinho é o de verificado, né? Que a gente tem ali nas redes sociais. O que significa? Essa sequência aqui é a sequência de referência, ou seja, é o que a gente usa para comparar. Esse daqui foi o humano que foi escolhido para ter o seu DNA como uma referência para toda a comparação dos outros. Mas a gente pode ter outros sequenciados também. Então aqui a gente tem 2.497 genomas humanos, né, disponíveis aqui. Isso aqui, inclusive, né, só a título de curiosidade, né, no começo do NCBI, lá nos anos 90, a gente começou a depositar, nos anos 90, nos anos 2000, né, que foi quando a gente foi tendo o primeiro genoma humano, né, a gente foi depositando os genomas aqui. Só que a gente não pensou do ponto de vista ético, né, que é você pode descobrir as doenças que a pessoa tem, né, várias outras coisas, né, a ancestralidade da pessoa, né. Então, a gente foi bloqueando, né, o acesso público, então, de sequências de humanos, né, especificamente. Então, a gente tem essa quantidadezinha aqui que é fixa, né, de humanos que são liberados, mas para você analisar outros, né, humanos ao redor do mundo, por exemplo, você precisa de um tipo de acesso específico, né, para você ter direito a isso. Aí a gente pode pensar aqui em outras espécies. Ops, cliquei sem querer aqui. Vamos pensar na outra espécie aqui, pensar na abelha, né? Apis mellifera, a abelha europeia. Apis mellifera. Aí eu venho aqui, ó, novamente tem a sequência de referência aqui da Apis mellifera, certo? Vamos pensar num peixe, né? O Dânio rhenio, né? Que é o zebrafish, certo? Aí vamos entrar aqui, então, nesse genoma de referência do zebrafish, certo? Então eu clico aqui nesse primeiro do genoma de referência, né? E aí ele me abre uma abazinha com uma série de informações, né? Deixa eu traduzir aqui de novo, que ele não está mantendo a tradução. Será que tem como eu pedir sempre traduzir do inglês esse site? Não, nunca não, né? Oh, yeah. Sempre traduzir do inglês, só para ficar mais fácil para vocês. Então aqui tem a informação de qual foi o táxon, né? Se ele é de uma linhagem específica, né? Então tem essa daqui e tal. Aí de quem que foi que sequenciou, né? Ele. Aí tem a informação do tamanho desse genoma, né? Então aqui tem 1,4 giga, né? Significa então, né, que eu tenho 1.444.791.966 letrinhas daquele do A, T, o C e o G, certo? Compondo esse genoma, né?
Então tem outras características aqui embaixo, tem informações de como que foi o sequenciamento e tudo mais, né? E aqui, no detalhes da anotação, né? A anotação são as coisas que a gente extrai de informação ali do DNA, né? A gente tem a informação dos genes, né? Então, por exemplo, o Dânio Rênio, né, que é esse peixinho, ele tem um total de 49.597 genes, certo? Desses genes, 27 mil e pouquinho ali são codificadores de proteína, né? Então servem para gerar uma determinada proteína. Então a gente tem aqui a referência desses genes. Se fosse lá o genoma humano, mesma coisa, teríamos ali 22 mil, né, aproximadamente, genes que a nossa espécie tem, né? E aí, isso aqui para a bactéria, a mesma coisa, né? Dá para a gente pesquisar aqui Escherichia coli, né? Que eu sei que tem alguém de vocês, inclusive, está estudando, né? Bactéria, né? E assim por diante. Então, vai aparecer aqui os cromossomos, no caso da bactéria, apareceria um cromossomo só, né? E assim por diante. Então, eu posso analisar a sequência específica dentro de cada cromossomo, né? E tudo. Beleza. Aí, aqui, vamos supor que a gente quer olhar um gene lá do cromossomo 1, né? Do Dânio Rênio, né? Dessa espécie de peixe. Então, eu posso clicar aqui nesse primeiro link, então, né? E aí ele me leva para uma página específica que eu tenho uma série de informações aqui, ó, sobre esse arquivo, né? Sobre essa sequência. E aqui, sumiu aqui, né? Mas, não, tá escrito aqui em cima. O que acontece? Essa sequência, lembra que ela tem muitas bases, né? Milhões ali de páginas de base. No cromossomo é uma parte, no genoma inteiro tem bilhão, inclusive, né? 1, não sei quanto bilhão ali. O que acontece? Essa é muita informação para aparecer na página, né? Aí ele aparece aqui falando, olha, eu não vou mostrar aqui na tela, né? Mas esse arquivo ele é maior, certo? E aí como é que a gente conseguiria obter esse arquivo? A gente coloca aqui em enviar para, né? Seleciona arquivo e aqui eu seleciono o formato. Assim como a gente tem o formato de texto, por exemplo, .doc, né? Tabela XLSX, TXT, né? E assim por diante. Aqui a gente pode ter o formato desse determinado genoma. Então, por exemplo, nesse formato de GenBank, né, vem a informação completa dos genes, né, aonde estão os genes, por exemplo. Ou eu poderia ter aqui nesse formato FASTA, que é só a sequência do DNA que compõe esse determinado cromossomo. Então, eu poderia colocar aqui e peço para criar o arquivo. Então, eu vou baixar essa informação aqui para o meu computador, né? Então eu tenho acesso a essa informação desse genoma, certo? Aí, vamos fazer o seguinte, nesse banco de dados, percebam que, né, que eu estava no banco de dados de genoma, mas a gente veio para uma sequência específica. Quando a gente vem para uma sequência específica, ele muda o banco de dados, ele vai para um banco de dados que se chama nucleotide, né, ou nucleotídeo em português, né? Aí vamos pesquisar aqui uma outra sequência aqui dentro, né? Uma outra espécie, né? Vamos para um outro peixe que é cicla, certo? Então, cicla. Como é que escreve cicla mesmo, gente? Eu sempre esqueço o que é a posição da H. Peraí. Cicla. Passando vergonha aqui. Opa, aí, achei aqui. Deixa eu mandar aqui no chat pra vocês, pra ficar mais fácil. Gente, se vocês quiserem me interromper, vocês vai, viu? Porque senão, se deixar, eu vou solto aqui. Então, o que acontece? Vou colocar aqui, ó, o nome dessa espécie. Alguém sabe que espécie que é essa? Já ouviu falar? Cyclopiquiti? Eu não. Não? Tucunaré azul, certo? A gente tem várias espécies de tucunaré, né? Esse é o nome de uma espécie específica de tucunaré, certo? Então, vamos só para quem não conhece o peixinho, né? Vamos pesquisar aqui no Google, né? Então, é esse bonito aqui, ó. Certo? Só para vocês conhecerem ele, quem não conhece, né? Peixe muito bonito. Então, vamos pesquisar aqui o tal do tucunaré. Aí, beleza. Aí, olha só, aqui, né, saiu uma série de informações aqui, né? Então, tem como eu filtrar aqui do lado, né?
essas sequências de onde que vem, né? Então, assim, às vezes podem ter amostras que são misturadas, né? Então, pode ter outros organismos aqui. Então, tem protozoário que estava nesse peixe, por exemplo, né? Eu tenho sequência que é de DNA, de RNA e assim por diante. E aqui eu tenho um primeiro que saiu aqui na minha busca, né? Aqui, talvez o de vocês possa parecer diferente, né? Porque aqui eu ordenei por comprimento da sequência, certo? Eu venho aqui em cima, no canto superior, venho por ordenar por e escolhi comprimento da sequência, que ele vai me mostrar da maior sequência para menor. E aí a maior sequência que a gente tem aqui, né, é desse genoma completo da mitocôndria da cicla Picti, do tucunaré. Então eu clico aqui dentro, né? O que acontece? Esse genoma aqui, né? Esse Nunes R aqui sou eu, né? Que foi um genoma que a gente publicou do genoma mitocondrial, ou seja, tem todo o conjuntinho ali de genes que fazem a parte de metabolismo energético, né? Desse peixe e tudo mais, foi a gente que disponibilizou, né? Publicamente o genoma desse peixe. E aqui embaixo eu tenho a informação de quais genes eu tenho nesse genoma, e aí tem esse tanto de número assim, ó, porque eu vou pensando assim, ó, a base número 1, A2, A3, A4, A5, é como se eu tivesse o endereço, né, desse gene. E aqui, por exemplo, eu posso pesquisar, né, lembra que eu uso como marcador de DNA barcode para peixe, eu posso usar o gene COI, certo? O gene COI, né, a gente pode chamar ele de COI, mas ele tem um sinônimozinho que é COX, COX ou COI, né? Os dois nomes estão certos, né? Os dois são para citocromo oxidase. Então aqui eu vou colocar, dei um Ctrl F, né, para buscar, pesquisei aqui o COX, né? Aí ele mostra aqui para mim, ó, eu tenho um gene, né? Esse gene chama COX-1, que é o gene que a gente usa lá para o barcode, então, certo? E aqui essa palavra gene, tá vendo que é um link? Eu posso clicar nela. Quando eu clico nela, ele muda, né? Ele vai lá para a sequência do genoma, né? Esse daqui é o genoma inteiro, aqui, certo? E aí ele pega, né? E grifa essa região aqui em específico para mim, que é a região minha de interesse. É só a região do gene, certo? Então é como se a gente estivesse fazendo uma PCR aqui, certo? E aqui embaixo, eu vou só tirar a tradução, porque senão ele vai copiar esse errinho ali, certo? Deixa eu atualizar aqui, que eu acho que senão vai dar errado. Só para evitar a fadiga. Deixa eu só fazer de novo aqui. Então, pesquiso COX, vou lá em gene, beleza. Aí eu pego aqui, ele está traduzindo do mesmo jeito. Mas enfim, eu pego e exporto, aqui no cantinho inferior direito, né? Eu escolho o formato do arquivo que eu quero exportar esse gene, certo? Então vou gerar esse arquivo aqui no FASTA, né? Que é esse formato de arquivo. Aí ele gera aqui pra gente, ó, a sequência. Então essa daqui é a sequência do meu marcador de barcode, né? A sequência de DNA do meu marcador de barcode para essa espécie, para a cicla, certo? Então, basicamente, o que a gente faz na PCR lá, quando a gente faz uma amostra de DNA ambiental ou de DNA barcode, né? Se eu tiver cicla Picti na minha amostra, eu preciso ter essa sequência, uma sequência extremamente similar a essa daqui, certo? Aí, beleza. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Joia. Aí lembra que eu falei para vocês, né, que a gente tem um banco de dados, um outro banco de dados, né, que é muito famoso, que é o BOLD, né? Então, o que a gente vai fazer aqui no Google? Vou colar aqui, ó, BOLD, Barcode of Life. Aí eu clico no primeiro link, vou colar o link aqui para vocês, para facilitar também. O que é esse BOLD, né? Esse BOLD é um banco de dados específico de DNA barcode, né? Inclusive, BOLD é Barcode of Life, né? Database. Então, o banco de dados de barcode da vida, né? De banco de código de barras da vida. Esse site aqui, então, né? Tem essa relação entre a espécie e a sequência, de uma maneira bem curada, né? Então, eles, de fato, contam com
expertise dos taxonomistas clássicos, vamos pensar assim, né? E somam a informação do DNA. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem uma parte aqui de ID do código de barras, certo? Aqui no canto superior direito, né? Então eu posso clicar aqui, e aqui embaixo eu tenho uma série de bancos de dados, né, de sequências diferentes, dependendo do meu marcador. Aí a segunda opção aqui, né, é uma biblioteca, né, um banco de dados específico para eu identificar o gene COI, né, ou COX ali, que é o gene que a gente identificou lá no outro, né, nesse banco de dados. Então eu clico nessa opção aqui. Certo? Aí, beleza, cliquei nessa opção, né? Aí aqui embaixo eu vou poder colar a minha sequência do meu DNA que eu obtive. Então, vamos supor, né, que a gente sequenciou lá a nossa amostra, que a gente pegou lá nesse outro banco de dados aqui, né? Então, copio essa sequência aqui, certo? Então, é como se a gente tivesse extraído lá o nosso DNA e sequenciado da cicla Picti. Mas aí vamos supor que eu não sei que é cicla Picti, eu só tenho o DNA. Eu venho aqui e colo essa minha sequência de DNA, certo? Qual que é o resultado esperado aqui nesse banco de dados? O que esse banco de dados precisa contar para mim? O que vocês acham? Um de cada vez. Precisa brigar para responder não, gente. Respeito colega. É o DNA de um peixe, no caso a cicla Picti? Isso, exatamente. Então, se esse daqui é um banco de dados de barcode, e o barcode de fato funciona, né? E essa sequência aqui precisa me voltar pelo menos cicla, né? Mas especificamente cicla Picti, certo? Aí, então, a gente coloca aqui para identificar, né? Espera um segundinho, que ele vai processar lá. Processando. Isso. Acabou de analisar a nossa sequência do nosso DNA. E olha aqui que bonito. O que ele contou pra gente? Tá aqui a nossa sequência, né? Aí mostra aqui com o que a nossa sequência se parece do banco de dados, né? Então tem lá o registro do banco de dados, agora eu entro lá para mostrar para vocês. Aí ele está falando da classificação, né? Então filo, classe, ordem, família, né? E assim por diante. E aí ele mostra aqui pra gente, ó, essa espécie, né? Que você identificou ali, é uma cicla Picti, certo? Que é justamente a espécie que de fato, né? A gente sequenciou. Ou seja, se a espécie que a gente tivesse sequenciado tivesse errada, né? Aqui ele não conseguiria atribuir, né, nesse nível. E tem um nível de similaridade, né? Então é 99,92, né? Praticamente idêntica, né, à minha sequência do indivíduo que eu sequenciei com o que está lá no banco de dados, certo? E aqui a gente vai tendo, né, outras classificações, e aí eu vou diminuindo, quanto mais eu rolo para baixo, mais eu vou diminuindo a similaridade. Percebam que, né, a minha primeira lá era 99, né? Com 96, eu ainda estou dentro do gênero cicla, mas eu já mudei a espécie, não é mais cicla Picti. Eu estou em cicla Pinima, cicla Tenensis, então são outros tucunarés aqui já, certo? Então a gente tem essa relação do nível de similaridade. Quanto mais similar for, mais precisão eu tenho que é uma determinada espécie, certo? Aí aqui, né, eu posso clicar, por exemplo, nesse primeiro registro aqui, né, lá do meu resultado, ele me mostra essa sequência no banco de dados. Então ele vai mostrar a sequência que está guardada lá, quem que foi que gerou essa sequência, né, e tudo mais, qual que é o tamanho dela, né, então ela tem lá 1552 pares de base, né, qual que é a espécie, quem que foi a pessoa que identificou essa espécie, né. Aí aqui, talvez seja por conta da tradução, ele não carregou, mas era para ele carregar a foto do bicho também, né? Que aqui tem a informação deixa eu ver se aqui vai sair, deixa eu só ver aqui, gente. Não, vai não. Mas enfim, quando... Eu acho que é por conta da tradução que ele não está carregando tudo da página.
Mas aqui, além da sequência, ele carrega uma fotinha também de museu, né? Obviamente, né? Mas do bicho, que aí dá pra gente cruzar então as informações, tanto morfológicas com o DNA. Né? Então, esse daqui é o suprassumo do que a gente tem dessa identificação. Então, basicamente, o que eu quero? Vocês repitam esse processo aqui, certo? Se quiser usar uma outra espécie de peixe aí, né, dos mais comuns que vocês conhecem, né, e tudo, ou se quiser repetir com a própria cicla Pictet, né, aqui, acho que é o processo mais fácil, né, mas é para vocês repetirem esse processo. E aí, só pensando, né, que aqui a gente pegou uma sequência que de fato a gente já sabia, né, mas que essa sequência aqui poderia ser aleatória. A gente poderia ter pegado ali no lago, obteve essa sequência e a gente não sabia qual que era a espécie, né? Não tinha essa informação aqui que era da cicla Pictet. Aí a gente vinha aqui no Bold e conseguia classificar ela, né? E saber, então, que era esse organismo, certo? Dúvidas, pessoal? Helder, aí a gente vai repetir esse processo e vai te enviar como? Isso, vamos lá. Eu vou criar um... Eu tô contando com a gravação da colega, porque eu não gravei, pelo amor de Deus. Mara, você tá com uma missão importante aí, hein? Mas vamos lá, né? Cada um tinha que ter feito essa anotação aí, Elismar. Eu fiz algumas, sim. Tá bom, mas vai dar certo. Qualquer coisa também, depois a gente, se der problema na gravação, né, a gente pode voltar depois na outra aula, se der tempo, né? Tomara que dê. Hilter, se você puder também fazer um roteiro na atividade, eu acho que ajudaria bastante. Tipo, Não vou pesquisar em tal fazer, lugar. Hugo, desculpa. Não vou fazer, Hugo, porque a atividade é exatamente isso. O que eu quero que vocês tudo bem. façam é me dar um roteiro, entendeu? Ah, sim. Ok, então. Não faz Entendi. sentido eu dar isso para vocês. Então, assim, o que eu quero é que vocês reproduzam o que eu fiz e tentando ir... É um relatório, né? Então, de análise. E aí eu quero que vocês tentem explicar um pouquinho ali, né? O que é cada coisa, né? Então, por exemplo, lá é o NCBI. Eu tenho o NCBI, lá eu tenho uma série de bancos de dados com informações diferentes, né? Do ponto de vista genético. E aí a gente pesquisou no banco de dados de nucleotídeo, né? A sequência específica lá do genoma mitocondrial da cicla Pictet, o gene do COX-1, né? Aí a gente copiou essa sequência como se a gente não soubesse que é da cicla Pictet, jogou lá no Bold e descobriu que era a cicla Pictet por conta do nível de similaridade que está lá no cantinho, né? Então, basicamente é isso, né? Esse processo que a gente fez. Inclusive, no relatório, recomendo muito vocês colocarem assim, ó, etapa 1, etapa 2, etapa 3, certo? Outra coisa, né, que vai ser muito importante nesse relatório, coloca print das coisas, certo? Em vez de só escrever. Eu ia falar isso, Helder. Isso. Deixa eu só acabar, Mara, já te passo a palavra. Em vez de só escrever, né, coloca o print, coloca, ó, essa tela aqui, ó, é a tela do NCBI, da entrada do NCBI. Então eu vou clicar nesse lugar aqui, ó, coloca uma seta, né, sei lá, vou clicar nesse lugar aqui para ir no banco de dados. Aí a sequência do DNA do bicho que eu quero é essa daqui, né? Então podem usar as imagens, né, para facilitar esse processo de vocês contarem. Então vamos pensar assim, ó, o melhor relatório possível, né, a nota maior que vocês vão tirar, né, desse relatório, é que vocês pensarem o seguinte: ano que vem, vocês não estão, a maior parte de vocês não estão mexendo especificamente com isso, né? Ano que vem, vocês não têm contato com isso, vocês vão conseguir pegar o relatório de vocês e vão conseguir reproduzir isso que foi feito, certo? É como se vocês estivessem fazendo um guia para vocês mesmos desse processo de pegar uma sequência no NCBI e classificar ela lá no Bolt, beleza? Diga, Mara. Helder, pode ser na mesma linha de raciocínio daquele relatório que a gente fez do café, né? Perfeito, exatamente. Na mesma linha de raciocínio daquele relatório que vocês fizeram da metodologia científica. Certo? Print, descrever, print, descrever. Ô, Helder, tem alguma espécie específica ou a gente determina qual seria? A minha sugestão é assim, ó, como vai ser a primeira vez que vocês vão fazer, repete a espécie
que eu coloquei lá, né, a sigla Piketty, né, eu até mandei o nome dela aqui no chat, mas se vocês quiserem explorar e colocar outras espécies, até para ver se tem no banco de dados, se não tem, né, fiquem à vontade, tá bom? Vocês têm liberdade para fazer isso. A minha sugestão só, né, é que a gente, lá no Bold, eu ensinei vocês a mexer especificamente no banco de dados de COI. Então, assim, peguem um animal, tá? Só para facilitar, né, o trabalho, senão vai dar errado, né, em algum ponto. Beleza? Aí, gente, como eu não quero que vocês sofram, tá? Quero que seja um negócio bem de boa, né? Eu sei que você deve estar assim, meu Deus. Não vamos fazer que nem era na metodologia, da gente colocar um prazo curto para a entrega dos relatórios. O que a gente vai fazer? Eu vou deixar para vocês entregarem esse relatório no último dia de aula, certo? Então a data fica lá, a nossa última aula ficou no dia 30, foi isso? Foi no